neste episódio do BacoCast, este programa que tem a finalidade de fomentar a cultura vínica. Hoje temos como uma convidada ilustre alguém que trabalha bastante com a ciência e tem muito a nos dizer aqui sobre inovação e a conexão não só da ciência com um produto já aplicado e já utilizado no mercado. E isso é fantástico e é um enorme prazer receber cientistas de tão alto gabarito, de tão alta qualificação técnica neste programa. Mas antes de iniciar e apresentar a minha convidada ilustre, gostaria de deixar aqui um recado a você que é produtor, que tem dificuldade em encontrar um serviço para despachar os seus vinhos, seja para propensos importadores ou para concursos ou até mesmo para atender o cliente de enoturismo, saiba que a Mailing Box de Campo Pequeno, loja 3326, faz esse trabalho todo, vendo as burocracias, a logística, busca onde você quiser o seu produto e despacha para praticamente todo o mundo. E se você é lojista e recebe também bastante turistas que ficam encantados com os preços dos vinhos aqui em Portugal e que querem levar para as suas pátrias, para os seus locais de origens, os vinhos, mas não querem carregar em mala por motivo óbvio, saibam que você pode entrar em contato também com a Mailing Box de Campo Pequeno, que ela vai entrar, resolver todas as questões burocráticas, da maior rapidez e atender aí ao seu cliente, proporcionando até melhores negócios para você. Agora, de antemão, já quero deixar aqui um spoiler que a Mailing Box de Campo Pequeno está prestes a lançar um aplicativo onde qualquer turista vai poder adentrar na plataforma e despachar os seus vinhos, solicitar onde recolhe e aonde quer que entregue, gerando aí uma facilidade enorme nesse transporte desse bem tão fantástico que é o vinho. Fiquem atentos. E a todos, saibam que a Mailing Box, além de transportar vinho, também transporta outros bens. Iniciando novamente a apresentação da convidada. Ela é doutorada em Engenharia Química e Biológica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tem um trabalho desenvolvido ao longo de 20 anos dedicado a atividades de investigação científica. Esteve envolvida no desenvolvimento de processos e produtos, nomeadamente a síntese e caracterização de materiais poliméricos, processos de microencapsulação e estabilização de perfumes, óleos essenciais, extratos e corantes naturais, utilizando biopolímeros e funcionalização de produtos alimentares e cosméticos, tendo desenvolvido metodologias inovadoras de produção e caracterização. É coautora de 43 artigos científicos publicados em revistas indexadas ao ISE, de 75 comunicações em congressos nacionais e internacionais, 2 capítulos em livro e uma patente. Participou em diversas ações de divulgação e difusão da ciência e na organização de eventos científicos. Colaborou como docente com o Departamento de Engenharia Química da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança. Atualmente, coorienta 3 alunos de doutoramento e também coorienta alunos de mestrado. É ainda editora convidada de 2 edições especiais da revista internacional Moléculas e da revista coordenadora de investigação e desenvolvimento na empresa Triflower Solution, sendo responsável pelo departamento de investigação e desenvolvimento de processos e produtos da empresa. Então, bem-vinda ao BacoCast, doutora Isabel Fernandes. Que honra recebê-la aqui neste programa. Boa tarde, Daiane. Muito obrigada. É um prazer estar aqui consigo. E é um prazer estar aqui a partilhar informação.
Desde que eu lhe conheci em Bragança, já há um tempo atrás, fiquei assim com um monte de perguntas. A gente não teve a oportunidade de conversar, por isso que lhe fiz esse convite, também para a gente falar de inovação, de produto e tudo, mas queria também ouvir um pouquinho da sua trajetória como cientista, essa atividade que é tão importante na sociedade e que por vezes as pessoas não conhecem o grau de importância que tem um profissional desse ou até as suas atuações, e que são nos mais variados segmentos da sociedade, né? Mas antes de entrar na sua trajetória, tem a pergunta clássica: aonde é que entra o vinho na sua história? Pois bem, Diana, o vinho é assim, na minha vida teve sempre vinho, porque filha, Ok, sim, porque filha de um bom transmontano tem que haver sempre vinho em casa. E, claro. portanto, o meu pai é um pequeno produtor de vinho, só para consumo próprio, e, portanto, desde pequenina, já os meus avós eram, e, portanto, sempre tive o vinho a acompanhar a minha vida. Depois, a nível de consumidora, sou uma consumidora muito casual, digamos assim. Mas, a nível da ciência, o vinho surgiu de forma mais efetiva a partir de 2021, quando eu integrei a equipa da Drivor Solutions. Ok. E aí sim, até aí tinham diferentes vertentes científicas de trabalho, mas a partir daí o foco passou a ser o mundo do vinho, digamos assim. Que giro, que giro. É, eu já, doutora Isabel, Isabel. Isabel, por favor. Eu acho assim que é tão louvável também. São tantos anos de estudo, são tantos anos de dedicação à ciência, né? Esse tempo de investimento que o profissional investe mesmo, né? E para poder alcançar alguns objetivos. E também, sobretudo, os objetivos de conhecimento. Está munido de muito conhecimento e de arcabouço, e, na verdade, buscando sempre responder perguntas e que parece que cada vez gera mais perguntas, né? Mas, Isso é uma grande verdade. Isabel, quais um dos maiores desafios que você hoje, passado 20 anos, consegue vislumbrar que um cientista possui na sua trajetória aí? É assim, isso é uma pergunta algo complexa, Diana, porque temos aqui diferentes perspectivas do mesmo contexto, não é? Porque assim, a nível de conhecimento científico, digamos que é uma enormidade de informação que nós acabamos por armazenar, literalmente, na nossa cabeça e que a determinada altura, independentemente da área em que estejamos, ela vai fazer falta e essa informação vai ser útil para o nosso trabalho. Mas que não sejam métodos de trabalho, o rigor de trabalho, as dinâmicas, as envolvências, isso tem sempre impacto e vai nos acompanhar. É um package que nós vamos construindo ao longo do tempo e que vai sempre acompanhar-nos ao longo da nossa vida. Depois temos a luta, digamos, a luta constante em querer avançar e conseguir as ferramentas e os recursos necessários, porque convenhamos que fazer ciência não é propriamente barato, não é? E depois temos toda a envolvência naquilo que é a parte que para mim é menos motivacional dentro disto tudo, que é a questão mais política, mais aquela questão da visibilidade, de o que são indicadores, o que são estatísticas, o que são indicadores de produtividade, e isso tudo acaba por ser aqui um pacote muito grande. Mas, acima de tudo, 20 anos de percurso na ciência é curiosidade atrás de curiosidade e a motivação que uma resposta traz sempre o dobro em perguntas. E, portanto, nunca paramos. E o prazer que essa exploração nos dá. A mim, em particular, dá-me é uma motivação extra quando, a determinada altura, estamos a fazer um ensaio, estamos a analisar resultados e, a solução para a pergunta é esta, mas, entretanto, há aqui outra coisa. E o que é isto?
e voltamos ao início do processo. Mas é um crescimento em conhecimento que é fantástico. Sem dúvida. E esse, o mundo dos questionamentos, que é isso que é a ciência, né? É o que a gente aprende das iniciações científicas, né? Nunca dá um veredito, né? Porque não dá para dar um veredito. O N é sempre limitado, né? E Sempre. me lembrei uma coisa aqui que eu acho que vale a pena ressaltar, sem entrar em polêmica, mas quando a gente entrou na situação do pico do Covid, e de uma hora para outra as pessoas não podiam questionar, todos foram silenciados. E isso para mim foi um pouco chocante, porque eu sempre aprendi da ciência, que a ciência é questionamento, é pergunta. E de uma hora para outra as pessoas que estavam questionando eram silenciadas, literalmente, caladas, literalmente. E isso não quero entrar no mérito do Covid, mas só lembrando desse pequeno foco que a ciência tem, e que é um grande foco, na verdade, e direciona a ciência, que é buscar resolver as questões, né? E quando mais puxa o novilho, parece o novelo de lã, parece que mais lã tem, né? É muito curioso Exato. isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Porque atrás de uma resposta vem sempre várias questões que se podem colocar. Claro que nem sempre são, digamos, cientificamente são válidas, mas em termos de interesse, muitas vezes podem ser irrelevantes. E, portanto, temos aqui um conjunto que nos motiva e que nos faz evoluir e ter sempre. Não se trata, eu não gosto de dizer que se considere que é a procura pela verdade, porque isso aí é muito relativo, não é? Mas Por é que ângulo, mais, né? Por que ângulo? exatamente, é mais uma questão quase de uma perspectiva pessoal e da curiosidade pessoal de quem está a colocar essas questões e consegue, a partir daí, ter uma evolução em conhecimento e tudo o resto que isso aporta, além do conhecimento científico propriamente dito. Sem dúvida. E agora entrando numa pergunta bem direta, para Isabel, o que é ser uma cientista? É precisamente, a resposta está precisamente nas perguntas, que é, o ser o cientista aqui é termos um foco numa área que, para mim, é aquela em que nos identificamos mais, não é? Dependente das áreas científicas que existem, etc., mas com aquela área que nós sentimos maior afinidade e que nos desperta essa curiosidade e que nos faz crescer na procura das respostas às nossas próprias questões. E, portanto, isto é tudo muito dinâmico. Para mim, o cientista não é uma caixa fechada, não é aquele senhor que veste uma bata branca e vai para o laboratório e fica lá isolado do mundo. E explode! E explode coisas, também pode acontecer, pelo caminho. É uma figura Não é uma caricata, né? verdade. Cientista. Exatamente. Mas é aquela pessoa que, entrando nesse mundo, depois consegue extrair a informação e transformá-la em ferramentas úteis para o dia-a-dia e fazer avançar e desenvolver tecnologia, acima de tudo. Sem dúvida. Isabel, muitas vezes a gente vê a inspiração, sobretudo para a juventude, vindo de coisas que são meio duvidosas, assim, de inspirar alguém, né? Na atualidade está um pouco complicado. E de frente, tendo a honra de estar aqui de frente com uma grande cientista, com uma excelente profissional, que tem toda uma dedicação de estudo, de experimentação, de uma série de coisas. Aí já orientadora de 3 alunos de doutoramento, de inúmeros de mestrado. O que você diria para um jovem? O que você diria para um jovem para inspirar para entrar no mundo da ciência? Bem, é assim, Diana. No meu passado tive a oportunidade também de trabalhar como professora, portanto lecionei algumas matérias no Politécnico de Bragança e era engraçado. E é algo que eu fazia com muito prazer, até porque sempre gostei muito de interação e dessa relação pessoal e desse convívio. E a determinada altura, à parte vindo do Covid, eu consegui estar responsável de uma matéria de microbiologia, que é algo que é extremamente experimental, em tempos de Covid, em que nós estávamos ausentes das salas de aula, dos laboratórios e etc. E era precisamente na vertente experimental.
e então acabava por ter de ser tudo um bocado imaginativo, Nossa. porque eles tinham aquele tempo para aprender técnicas, formas de manuseamento, de segurança, etc., mas que eu não podia demonstrar a nível prático. E, Que portanto, interessante. houve ali um bocadinho Que a desafio, necessidade hein? de... Que desafio. Exatamente. E correu extremamente bem. Correu extremamente bem. Os miúdos eram fantásticos. E depois eu aí recorri precisamente a essa estratégia, à motivação. Porque estar numa aula 2 horas online, passado 5 minutos já está tudo a fazer outra coisa. Não é? É E verdade. portanto, tive que recorrer precisamente a essa estratégia, tentar perceber quais eram os interesses, aquilo que captava os interesses da maioria, pelo menos, não é? E depois jogar com isso, ir buscar exemplos que chamassem a atenção. E dentro do contexto em questão, escolher sempre, que naquele caso era a microbiologia, casos práticos que realmente lhe mostrassem a importância do tema e porque a necessidade de aprender para depois, a partir dali, perceber os imensos caminhos que existem. E é um bocadinho por aí, é fazer uma leitura da pessoa e perceber o que é que lhe interessa, o que é que o motiva e a partir daí enquadrar uma curiosidade à qual ele sinta a necessidade de responder ou pelo menos de ver um bocadinho mais a fundo. Sim, claro. E é mais ou menos por aí que a Instigar, né? estratégia funciona. Instigar mesmo o aluno. Que curioso, que experiência, fiquei aqui delirando, porque eu fui muito envolta com a microbiologia na minha época da iniciação científica, depois do mestrado, enfim, mas o fato é que realmente eu ficava internada literalmente dentro dos laboratórios de micro, né? E, Isabel, uma curiosidade é que não só no meu experimento, mas nos experimentos de doutores, de mestrandos, de outras pessoas, passavam dentro daquele laboratório que a gente tomava de conta também. E pindava que Claro. um arcabouço de experiência enorme, né? O que eu falo que eu fui sensibilizada na marra. Não era só as disciplinas regulares da graduação, de inspeção de alimentos, tecnologia de alimentos, de microbiologia, mas sim no laboratório você vê a coisa acontecendo. Exatamente. E eu não sei se É isso. aconteceu contigo, mas vou também falar uma experiência aqui curiosa, engraçada até, que depois de eu ser internada no laboratório de micro tanto tempo, quando eu saí do laboratório de micro, eu fiquei meio neurótica de pegar em maçaneta, de não sei o que. Ah, o Eu efeito precisei de uns secundário. meses para me recuperar da coisa. Não, eu tô falando sério. Parece uma brincadeira, mas não é. Foi algo que eu fui muito sensibilizada mesmo a esse nível, né? E depois você vai tirando a neura, né? Que realmente é uma loucura. O Sim, vírus, as bactérias estão tudo no ar, tá acesso em qualquer lugar, né? Enfim, está em todo lado. tá em todo É lado. verdade, sim, sim, sim. É uma verdade que, é assim, de certa forma, nós temos essa noção, mas não àquele nível. E quando vemos o nível em que estamos, ficamos, ok, mas É de uma lavagem de vidraria não feita direito, crescia. Aí o que quer tudo, é esse nível de sensibilidade que quem, por exemplo, você que conhece bem o laboratório de micro, consegue entender o que eu estou dizendo, né? Você fica sim, chocado de ver aquilo ali acontecer. Meu Deus, a Tânia tem. É é, complicado, né? E às vezes exatamente. bactérias que causam morte súbita, né? E as pessoas desconhecem, né? É assim, felizmente, é tudo um bocado relativo e temos aí Sim, muitos fatores depende em de conjunto, não é? E pronto, é um exercício de relativizar e perceber o nível em que estamos, porque de facto estamos num ecossistema e esse ecossistema é extremamente complexo e, portanto, sim, faz parte, não é? Depois temos é de filtrar, o nosso exercício mental de filtrar e conseguir relativizar aquilo que realmente tem impacto. Mas sim, é um choque de realidade, Diana. Exato, é um choque de realidade. E o meu orientador de laboratório de micro era um veterinário super Caxias. Pensa assim, sabe, ele era militar, ele vinha do militarismo, então tu imagina, era muito interessante. E aí eu e uma colega que ele tomava conta, né, as anjinhas dele, como a gente sempre brincava, assim, os termos. Mas o fato é que foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Como eu hoje, olhando para trás, muito desgastante
desgastante. Tanto é que eu não quis nem prosseguir dentro de laboratório, porque foi muito desgastante mesmo. É muito sacrifício, muito final de semana, muito feriado, e todo dia você tem que ir ali conferir o crescimento, etc. Não é fácil, mas ao mesmo tempo de uma gratificação enorme pelo arcabouço de conhecimento que É, você adquire, né? é, Olha, isso é uma verdade. e fazendo esse adentro aqui da ciência, Isabel, eu queria aproveitar a oportunidade de falar de um produto que eu adoro divulgar, que é um produto que se coloca no mercado como uma alternativa natural à utilização dos sulfitos, um produto 100% natural, à base da flor do castanheiro, e que hoje eu estou aqui com a presença ilustre da cientista que vai desvendar tudo o que o Chest Wine apresenta, todos os detalhes técnicos que os enólogos, que os produtores têm dúvida. E hoje esse episódio especial com a presença aqui da doutora Isabel, é justamente para falar tudo o que o Chest Wine faz no vinho, protegendo o vinho das ações aí de micro-organismos, de oxidação, enfim, e a gente vai entrar no pormenor, e é agora. Então, Ok, vamos a isso, Diana. primeira coisa, o que que é o Chest Wine para cientista? Ora bem, para a cientista, o chest wine é um- uma mistura de compostos fenólicos extraídos de uma matriz vegetal que tem um conjunto de propriedades que o tornam funcional, ou seja, consegue atuar a diferentes níveis em diferentes vertentes e através da ação química em que a maior parte desses compostos conseguem participar a nível de ligações, de perda de átomos, de transformação molecular, ele consegue de alguma forma reagir com o meio em que está inserido e assim atua e neste caso concreto consegue proteger o vinho da degradação. Doutora, ele é um tanino? Pergunta. O chest wine é um tanino enológico, estamos a falar no contexto da aplicação em vinho e, portanto, de acordo com a classificação em vigor da Organização Internacional do Vinho, o chest wine enquadra-se na classe dos taninos enológicos porque é uma mistura de compostos, sendo que o componente maioritário é uma família de taninos. Perfeito. Lembrar da função do tanino na natureza normal, né? Sem ser como um aditivo alimentar ou alguma situação assim, mas é de proteção já da natureza, né? Exatamente, Eu estava sim. correndo e estava num vinhedo olhando os troncos das árvores, literalmente árvores, porque estavam enormes das vites, e de fato ali tem uma quantidade de tanino muito grande também, né? E justamente para Sim, proteger de ações de predadores, de uma série de coisas. Mas muitas exatamente. vezes o enólogo e produtores experientes têm a noção do tanino como um aditivo e que coloca e que acrescenta algo ao vinho, modificando a sua textura, modificando até às vezes a sua cor, modificando ali outras coisas. Como é que o Chest Wine diz que não altera a cor, nem aroma, nem sabor, já que é um aditivo, né? Já que é algo que é colocado dentro do vinho para protegê-lo? Como é que acontece isso aí, essa proteção sem mascarar, sem mudar a matriz do vinho? Ora bem, vamos por partes. Temos aqui muitas questões numa, Diana. Temos aqui muitas questões numa. Portanto, o chest wine, sendo um tanino enológico, tem um conjunto de funcionalidades associada à sua estrutura química. E isto, funcionalidades ditas a nível técnico no vinho. Ou seja, é um tanino e por si só um tanino implica que ele seja um agente antioxidante, ou seja, ou evita a oxidação do vinho, previne essa oxidação. Depois tem capacidade também para reagir com os compostos metálicos que naturalmente estão presentes no vinho e também
esses mesmos compostos metálicos atuam e têm um papel muito relevante no processo oxidativo do vinho. O chest wine tem a capacidade de remover esses metais, também por interação molecular. Depois temos a parte da capacidade do chest wine em reagir com proteínas, podendo atuar como agente de clarificação. Temos também a parte do chest wine, sendo um tanino em ter reações químicas com outros compostos e formar estruturas moleculares de maior dimensão, que são chamadas reações de polimerização, que contribuem marcadamente para a estabilização da cor do vinho. E consegue também, exatamente, consegue também inibir as enzimas produzidas pelos fungos que vêm com a uva para a adega e para o processo de vinificação, quando temos contaminação microbiana, principalmente pelos fungos, os bolores que crescem na uva. Esses bolores, para se alimentar a partir da uva, produzem enzimas. Diastásica das enzimas, como é que fala? As polifenoloxidasas. Porque essas enzimas atacam a uva para que o fungo se alimente a partir desse substrato, e a função delas é mesmo essa, é converter os compostos fenólicos da uva em moléculas que o fungo consiga assimilar. A questão é que no processo de vinificação, sendo essas enzimas compostos químicos, elas vão permanecer e vão para o mosto. E aí vão ter um papel muito relevante na oxidação enzimática do mosto, que resulta em redução do teor de compostos fenólicos do vinho, mas resulta também numa alteração da cor do vinho, porque essa ação gera pigmentos acastanhados. O chest wine tem também capacidade para inibir esses fenómenos, por duas vias até, porque consegue neutralizar as enzimas, sendo elas proteínas, o chest wine reage com essas proteínas e bloqueia a sua ação, mas por outro lado, essas enzimas, para exercerem o papel delas, também precisam de um adicional, que são os íons metálicos, que são chamados cofatores. Ora, o chest wine consegue também remover esses íons metálicos, portanto, inibimos todo o processo oxidativo enzimático. Depois temos ainda a parte antimicrobiana, que está, e neste caso eu gosto de frisar aqui que a grande valência do chest wine é a nível antibacteriano, porque toda a sua composição, que tem moléculas muito próprias, essas moléculas têm uma atividade antibacteriana, conseguem facilmente ligar-se às estruturas celulares dessas bactérias, portanto, e interagir de uma forma em que desrompem a estrutura celular e têm um efeito bactericida. Principalmente a esse nível. Eu tenho um bocado de receio na parte do termo antimicrobiano, porque o antimicrobiano muitas vezes, apesar de ser um termo comum, em termos científicos... Genérico, né? Exatamente, em termos científicos é um termo muito abrangente. Sim, sem dúvida. Isso envolve eliminar fungos, leveduras e bactérias. E convenhamos, quando chegamos às leveduras, temos aqui uma margem um bocadinho limitante daquilo que é o favorável e o menos favorável e o extremamente desfavorável, não é? Nós também não queremos que o produto tenha capacidade para inibir a fermentação. Claro, óbvio. Portanto, tem que haver aqui uma razoabilidade. Qual seria o termo mais correto para ser aplicado ao seu ver, ou com o olhar da ciência? Aquilo que é realista é antibacteriano. Antibacteriano, ok. Sim, porque aqui estamos a falar, acima de tudo, das principais responsáveis pela degradação mais crítica do vinho, que são as bactérias, e o exemplo mais prático são as bactérias acéticas que transformam o etanol em ácido acético. Portanto, é o exemplo claro do que é a bactéria mais crítica dentro do vinho, não é? Mas isto porque, em termos científicos, claro, para mim o antimicrobiano é os sulfitos, são antibacterianos por eleição, porque os sulfitos matam tudo. Tudo, claro. É um cleaning absoluto daquilo que possa existir em termos de micro-organismos. E, portanto, o chest wine é um produto multifuncional, precisamente porque ele tem capacidade para ter todos estes papéis dentro daquilo que é a sua aplicação no vinho,
dentro daquilo que é a inibição dos fenómenos degradativos que ocorrem no vinho e que nos permite maximizar a qualidade desse vinho ao longo do seu tempo de vida, do seu tempo de prateleira. Quanto à parte do perfil organolético, dos aromas, pois existe essa questão relacionada em que nós temos aqui sempre associado aquilo que é o conhecimento comum de a adstringência do vinho está sempre relacionada com a presença de um tanino. Certo. Mas aqui também é necessário perceber que a família de taninos típica do vinho, característica do vinho, são as proantocianidinas, são taninos de uma outra família, que não é o chest wine. O tanino do chest wine é um tanino hidrolisável. Portanto, a estrutura molecular destas duas famílias são completamente distintas. E uma das grandes diferenças reside precisamente aqui. Depois, o comportamento e a estabilidade das moléculas num contexto do vinho é diferente. Uma proantocianidina é uma molécula com uma dimensão muito superior a um tanino hidrolisável e, portanto, é uma molécula... Disse, grande mesmo! Sim. Pronto. Em dimensões atómicas, em dimensões moleculares, temos aqui uma escala de 1000, pelo menos, em diferença. E falando da mais pequena, a proantocianidina é relativamente a um tanino hidrolisável com uma estrutura já um bocadinho complexa. E, portanto, temos aqui, no caso das proantocianidinas, são moléculas muito estáveis, que também são reduzidas pelos sulfitos, portanto, elas são tão estáveis, mas conseguem ser reduzidas pelos sulfitos, mas são, em termos químicos, praticamente inertes, ou seja, têm menos capacidade de reagir perante agentes agressores, porque a sua estrutura, a sua arquitetura é tão complexa que lhe dá uma estabilidade muito diferente. Por outro lado, o tanino hidrolisável é uma molécula bastante mais reativa, é uma molécula mais instável, que é muito mais facilmente degradada, e dessa degradação, esta degradação é preciso perceber que é um aspecto extremamente positivo, porque quando degradamos a molécula do tanino, estamos a libertar moléculas mais pequenas que têm uma reatividade enorme e que vão ser, no fundo, o bombeiro que vai proteger o vinho, porque elas estão na primeira linha, na linha da frente, e perante os íons reativos que se formam na presença do oxigênio, isto a nível químico, claro, esses íons que são extremamente reativos vão ser facilmente captados pelas moléculas geradas na degradação do chest wine e nós paramos os fenómenos oxidativos logo nessa etapa, antes de qualquer efeito ao nível do que é a composição química característica do vinho. Se por um lado nós temos aqui uma capacidade de proteção única, porque é a característica mais marcada que o chest wine tem, é o antioxidante, a nível de taninos, dos antioxidantes mais potentes que existem. Por outro lado, temos também a redução do seu impacto em tudo o que é o perfil organolético do vinho, porque aquele aspecto da adstringência característico do tanino não é propenciado precisamente pela instabilidade das moléculas, porque elas não vivem, ou vamos lá dizer desta forma, elas não estão presentes tempo suficiente na sua forma íntegra para que esse efeito organolético lhe possa ser associado. Ou seja, portanto, antes de polimerizar, né? Eles nunca vão ter essa capacidade porque são mais pequenas. Sendo mais pequenas e instáveis, não vão impactar aquela adstringência ao vinho. Não vão conferir essa adstringência, nem marcar esse efeito. Ao nível da cor, temos aqui, precisamente por essa questão de ele ser tão reativo, e evita que todos os fenómenos que provocam a degradação das antocianinas, sendo que um dos principais fatores da remoção de antocianinas no vinho é precisamente a adição de sulfitos. Sim. Os sulfitos conseguem reduzir as antocianinas e removê-las. E depois, outra questão que também é algo impactante, é o facto dessas próprias antocianinas, quando reagem com os sulfitos, formam
moléculas que são reativas e que vão formar pigmentos castanhos. E aí temos uma modificação da cor natural do vinho. Por outro lado, o chest wine consegue captar as moléculas que estão e que têm capacidade para reagir com as antocianinas e evitam precisamente a remoção, garantindo a cor mais natural do vinho e característica. Eu costumo dizer muitas vezes que o chest wine tem a capacidade de nos dar e de permitir a expressão máxima do terroir de cada vinho, porque protege as notas subtis das castas, não temos o mesmo efeito de remoção das moléculas voláteis características de cada casta. Essas moléculas são preservadas e, portanto, temos aqui uma riqueza sensorial muito mais marcada. Perfeito, perfeito. Muitas questões agora. Engraçado que esse assunto é tão gostoso, né? Falar de tudo isso e imaginar essa inovação, essa disruptura no mercado é sensacional e sobretudo, estar aqui na sua presença e poder ter a honra de tirar as dúvidas com quem tem que falar. Vamos a isso, Diana. Acho assim, esse nosso canal aqui é muito ouvido por enólogos, por produtores, mas também por enófilos, por pessoas que gostam de vinho, que querem aprender mais sobre vinho. E muitas vezes tem essa curiosidade até um pouco mais aguçada mesmo de tentar entender. Então seria interessante, você falou potente antioxidante, o mais potente antioxidante utilizado, que pode ser utilizado nos vinhos, sensacional. O que é o raio da oxidação? Seria interessante esclarecer, né? O que que é a oxidação, para quem não sabe, entender ou visualizar um vinho e depois tentar entender por que se precisa proteger o vinho, né? Os gregos antigos tinham, na verdade, antigamente se produzia vinho para consumir rápido, né? Não se pensava em tanto tempo, em ano, para consumir daqui a um ano e tal vinho. O vinho fez o vinho e consumia, né? E o que os gregos faziam, que com o passar do tempo, e claro, com a deterioração, estragava o vinho, alterava tudo ali e adicionavam ervas, adicionavam coisas para disfarçar, né, essa deterioração. Graças a Deus a gente já ultrapassou isso. Mas Exatamente, Diana. falar o que é a Ok, oxidação? O que acontece? oxidação. A oxidação, no fundo, é o processo que, em última escala, nós temos a produção do ácido acético por duas vias. Temos a via microbiana, em que as bactérias acéticas têm um processo de assimilação e de produção de produtos durante o seu desenvolvimento que geram ácido acético, e temos a via química. A via química, portanto, no fundo, é todo um processo que, bottom line, o grosso diz, é a transformação do etanol em ácido acético, mas só por agentes químicos. Ora bem, isto é o que acontece no geral. O que é que as pessoas notam? Notam aromas desagradáveis, notam a presença do ácido acético e notam ali características desagradáveis. Cor, né? Exatamente, que em momento algum são apelativas ou que alguém faça prazer em desfrutar. Traduzindo este processo, é um processo bastante complexo da perspectiva química, mas que tem um ponto de partida muito simples. Nós, para termos oxidação dos compostos fenólicos do vinho, vamos precisar de ter três fatores. Precisamos ter os compostos fenólicos, temos a presença dos íons metálicos, dos compostos metálicos que vêm na uva, ok? E temos o mal da fita, que é o vilão nesta história, que é o oxigênio. Pois. Juntando, basta termos o oxigênio na presença dos íons metálicos, já estamos aqui a ter uma transformação química que começa a gerar radicais livres. Esses radicais livres vão atacar os compostos fenólicos e começamos aqui um comboio, em que depois vamos adicionando compostos químicos à medida que vamos adicionando, imagine, carruagens, porque depois daqui nós formamos espécies químicas extremamente reativas. Há uma que é o íon superóxido, que é a espécie mais reativa que existe, que se ataca tudo que apanha pela frente, digamos assim. Ele consegue ter uma elevada
eletronegatividade, quer dizer que ele consegue reagir muito facilmente com outras moléculas e que vai propagar quimicamente um conjunto de reações químicas que gera a formação logo no início desse aldeído, que é um dos aromas denotados logo no início da oxidação, e depois, com a progressão dessa reação química, vamos acabar a formar ácido acético. Ora bem, o que é que os sulfitos fazem? Os sulfitos não conseguem parar esta reação química, não conseguem impedi-la. Os sulfitos não conseguem impedir a oxidação. Os sulfitos só vão parar este comboio, a determinada etapa, porque quando os sulfitos só conseguem remover o peróxido de hidrogênio formado, que é no fundo a segunda carruagem da oxidação. Já iniciamos a formação dos radicais livres e já começamos a formar compostos secundários. E só esses compostos secundários é que são removidos pelos sulfitos. Quando eu digo que o chest wine tem uma capacidade antioxidante ímpar, é por um motivo muito simples. E claro que tudo aquilo que eu estou a dizer já foi comprovado a nível científico, já foi comprovado por nós em laboratório, porque o chest wine mostrou uma capacidade única de neutralizar o vilão da história, porque o chest wine reage diretamente com o oxigênio. Ora, se nós precisamos, temos uma trilogia, se teremos oxigênio, íons metálicos e compostos fenólicos, se nós eliminarmos o oxigênio, deixamos de ter oxidação. E o chest wine tem precisamente essa valência. Consegue remover o oxigênio dissolvido, portanto, temos aqui um fator em falta que é extremamente crítico para que se dê início a esse processo. O que quer dizer que esse processo é parado e, a partir daí, não ocorre. Sensacional. Olha, a outra pergunta era qual era a diferença dos sulfitos para o chest wine, que é a clássica, né? Por que que ele se coloca como alternativa natural à utilização dos sulfitos? E qual é essa diferença, já que é um produto tão nobre, né? A principal diferença é, aí, de uma perspectiva científica, quando comercialmente ou de forma comum nós podemos dizer, sim, é uma alternativa real aos sulfitos. É, mas a nível químico, a nível da ação do produto, nós temos que olhar para os diferentes mecanismos envolvidos. E, de facto, a nível da oxidação química temos esta diferença brutal. Nós paramos, ou nós evitamos com o chest wine, evitamos que a oxidação química seja iniciada, mas temos que olhar para os outros fenómenos que estão envolvidos na degradação do vinho. E aí temos depois a questão enzimática, em que os sulfitos removem as enzimas, no fundo, removem as enzimas, mas já elas também iniciaram o processo de formação de quinonas, perdão, removem as enzimas não, enganei-me, removem as quinonas, ou seja, a enzima já começou a degradar o composto fenólico, já formou um composto secundário e aí os sulfitos conseguem inibir esse ciclo, vá lá, e parar ali aquele comboio. Já formámos aqui uma carruagem, mas as restantes não crescem. Okay. O chest wine, por seu lado, consegue remover a enzima, reage com a estrutura química da enzima, porque ela é uma proteína, e o chest wine consegue, o tanino reage com a proteína e remove a proteína. Por outro lado, conseguimos também, porque a enzima necessita dos cofatores íons metálicos para assimilar o substrato, que são os compostos fenólicos, e o chest wine consegue remover o cofator que ela precisa para essa assimilação. E, portanto, removendo os íons metálicos, ela não consegue aceder aos compostos fenólicos, portanto, impedimos a oxidação enzimática. Estes, à par da parte antibacteriana, são os 3 fatores mais críticos ao nível do processo degradativo do vinho. Depois temos todos os efeitos secundários relacionados com tudo isto, que é toda a alteração de aromas, sabores, seja o perfil sensorial e etc., mas que aí depois, evitando por um lado que se formem compostos resultantes da degradação, evitamos o impacto desses compostos no perfil
no perfil aromático do vinho. Por outro lado, também conseguimos estabilizar algumas moléculas que param também essa parte toda da alteração sensorial. Portanto, há aqui um conjunto de fatores, por isso é que eu digo, é multifuncional, porque conseguimos intervir em diferentes mecanismos a diferentes níveis. Nossa, até tirei aqui algumas dúvidas. Muito interessante e, sobretudo, a potência desse produto em coisas benéficas de fato, né, Isabel? Sim. E vem logo a outra pergunta, que se tocou muito no ponto de ele não todas essas proteções e, sobretudo, pensando em longo prazo, que é sempre a questão, né, da pergunta como é que eu posso garantir que esse produto vai durar tanto tempo? Como é que eu posso dormir como enólogo? Coloquei lá o Cheshire Wine no vinho para protegê-lo e vou dormir, né? Tranquilo. Como é que acontece isso? Qual é a garantia que a empresa já tem de estudo e que coloca como garantia para os produtos, enfim. Ok, nós, portanto, com base em... porque a história do Chest Wine, em termos internos na Tree Flowers, tem aqui um caminho muito lógico e muito organizado. Ou seja, o produto começou a ser produzido, começámos a avaliar em casos reais, em processos de vinificação, ao mesmo tempo com validação laboratorial e com testes laboratoriais para gerar resultados, para confirmar resultados, para comparar acima de tudo e ter uma discussão crítica e confirmar os dados que estamos a ter a nível dos ensaios de vinificação, e toda esta informação resultou num protocolo de aplicação. Portanto, esse protocolo que foi construído por nós internamente baliza perfeitamente as doses mínimas e máximas que devem ser adicionadas em cada etapa do processo de vinificação, tendo em consideração os tempos médios de duração, os consumos que foram registados e, além disso, também sempre de uma forma cautelosa, porque a forma cautelosa é dar segurança ao cliente que aquela dose que está a ser recomendada dá-lhe garantias de que o produto que o seu vinho está protegido, porque de facto nós temos dados internos que nos permitem ter uma estimativa do tempo de duração, mas como garantia vamos um bocadinho acima desses valores críticos que nós sabemos que funcionam, mas vamos depois dar aqui uma margem de garantia ao consumidor, ao cliente, em que, ok, isto funciona, não se preocupe, porque até ali está perfeitamente protegido. E claro que depois temos as doses recomendadas. Para logo ou mais tarde, né? Dependendo do produto, o estilo, né? Sim, depende muito, claro que isto é uma forma muito genérica de falar, porque os nossos estudos, os nossos dados, todo o nosso trabalho abarca as diferentes tipologias de vinho. Para vinho tinto temos uma recomendação, porque é um vinho que ele próprio é mais estável, é mais rico a nível fenólico, tem uma autoproteção mais viável. Maior, exatamente. Para um vinho branco o critério já é diferente, já temos doses superiores, porque realmente é um produto mais instável, menos autoprotegido e que necessita aqui de um reforço de proteção. Depois temos o rosé aqui no meio. E, portanto, isto é tudo muito feito. Eu costumo dizer que a nossa abordagem enquanto Tree Flowers e aquilo que eu reforço ao departamento comercial para transmitir ao cliente é que nós temos uma solução tailor-made. Porquê? Porque cada cliente tem um acompanhamento em proximidade. E este acompanhamento não é só a nível da equipa comercial, mas é a nível da estrutura de qualidade e do departamento científico também. Porquê? Porque nós fazemos a recomendação a um cliente de uma dose para determinada etapa do processo de vinificação, e depois isto é tudo variável dependendo se o cliente vai usar Chest Wine nas diferentes etapas do processo, se quer parar uma malolática num vinho branco
com sulfitos e depois é que vai fazer a adição do chest wine. Portanto, temos sempre aqui recomendações para o cliente em função dos objetivos que o cliente tem. Porque, e é algo que eu gosto de dizer, temos sempre uma relação de proximidade. Porque depois disso e dessa recomendação ao cliente, nós criamos internamente um método de monitorização do consumo do tanino no vinho. E a informação que passamos ao cliente é precisamente de o cliente, quando assim decidir, envia-nos uma amostra para nós fazermos internamente a quantificação do chest wine que ainda está presente no vinho e, mediante essa existência ou não de chest wine, recomendamos a dose adicional para garantir a perfeita estabilização do vinho. Portanto, é claro que desta forma funciona na perfeição, mas ressalvo que qualquer cliente que queira aplicar o protocolo que nós temos para o chest wine está perfeitamente salvaguardado. Mas sim, temos toda a abertura para ter uma relação de proximidade e até muitas vezes para ajudar o próprio cliente a resolver problemas que entretanto surgem no processo e que geram dúvidas e que nós podemos dar sempre aqui algum input. Todo tipo de vinificação, então, pode ser protegido com o chest wine? Destes 3, garantidamente. Depois, cada variante, porque assim, algo que eu gosto muito de frisar, o chest wine não é uma solução universal. A solução universal são os sulfitos. O chest wine não é. Portanto, cada processo de vinificação, depois dependendo se temos um vinho licoroso, se temos um vinho, um espumante, etc., nós temos que olhar claramente para aquilo que é o processo em si e perceber, em termos e de uma perspectiva muito realista, qual é o papel do chest wine nesse processo, qual é a etapa em que o chest wine deve ser adicionado. E, portanto, todos esses procedimentos que são tremendos, são muitos, temos uma variedade de métodos, de processos, de etapas, requerem estudos, requerem comprovação interna. E, portanto, aquilo que nós temos neste momento é que branco, tinto e rosé, o chest wine, está aprovadíssimo, está a funcionar e tem valências comprovadas. Com os espumantes estamos a trabalhar, com os licorosos será a etapa seguinte. Sensacional. Porque não vamos estar aqui, eu poderia perfeitamente, não, isto é fantástico. Não, temos que ser realistas e eu pessoalmente tenho uma política que é, nós temos que ser honestos com o nosso cliente. Porque o nosso cliente tem de perceber, e depois é muito fácil, quando nos estão a vender algo que é fantástico, ficamos sempre desconfiados, não é? Será mesmo? Bem, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente. Daí a abordagem mais cautelosa em, sim senhor, o produto funciona aqui, está comprovadíssimo. E aprovadíssimo, diga-se por passagem, pelo feedback que temos tido, que é fantástico. Tudo o resto, estamos a trabalhar e estamos a validar. E quando gerarmos um protocolo, será baseado em resultados reais. Sim, experimentos. Porque há aqui, exatamente, porque há aqui um comprometimento com o cliente e uma responsabilidade, acima de tudo, que é extremamente marcada e que nós queremos que o cliente perceba. Sim. Esta proximidade permite-nos também ter o inverso e ter o feedback do cliente, que para nós é extremamente valioso, que é a informação. Sim. Porque isto é tudo um processo muito dinâmico. Completamente, é um alimento vivo, né? Um alimento vivo. Exatamente. Isabel, eu estava me lembrando aqui, eu te perguntei se vinifica em todo tipo de vinho, porque é uma pergunta clássica dos enólogos, né? Na atualidade está tão difícil falar de estilo de vinho, porque são tantos
é métodos diferentes, às vezes é só a finalização diferente, tem tantas variáveis diferentes que gera aí uma certa dúvida. E estava me lembrando que a própria aplicação dos sulfitos varia muito de acordo com o tipo do vinho também, do estilo do vinho. Me lembrando aqui dos botritizados, dos colheitas tardias, onde recebe uma carga brutal ali de sulfito e que a maioria da população não tem nem ideia, né? Mas o fato é que a carga é muito, muito, muito superior ao normal, né? E claro que existe uma tabela de aceite, né, da própria comunidade europeia e de outros órgãos reguladores de alimentos do mundo, mas o fato é que existe uma carga muito superior. E existe uma carga superior porque teve ali o contato com o Botrytis cinerea, né? Então, assim, tem todo... Quem destrincha ali a conversa consegue perceber o porquê dessa carga maior, né? Então, muito interessante você explicar e dizer que existe para esses 3 produtos hoje, né? O branco, o tinto e o rosé, né? E que está sendo feito vários outros experimentos com outros estilos de vinho. Muito Sim, bacana. sim. Nessa questão do botitrizado, deixe-me dar-lhe aqui um input, Daiane, que é o seguinte: os vinhos botitrizados realmente são muito particulares, desde logo ao nível do processo produtivo, não é? Quando meio mundo anda... Sobretudo no preço! Sim, sem dúvida. Quando meio mundo anda a fazer tratamentos químicos para tentar combater a botitris, andam depois outros a usá-la como ferramenta para concentrar açúcares em uvas. Mas ok, ainda bem que a diversidade existe. A questão é o porquê de usar quantidades gigantescas. Aliás, as recomendações da OIV da dosagem de sulfitos num vinho e autorizado de um vinho botitrizado é 400 miligramas por litro, quando com um tinto normal tem 150. Exato. Portanto, aquilo deve ter uns efeitos secundários do outro mundo. Mas essa adição marcada de sulfitos, claro que tem um impacto muito grande. E o grande objetivo é, por um lado, fazer uma limpeza à uva. Não é? Limpeza essa que depois vai arrastar ali, vai limpar tudo e mais alguma coisa. Porque temos aqui uma perda do perfil organolético bastante acentuada. Agora, claro, depois temos a outra questão, são vinhos extremamente ricos em açúcar, que vêm carregados com enzimas. E, portanto, sim, entende-se isso. Haverá, não é? E o preço deles mostra que não é um vinho para qualquer consumidor. E nem em volume de consumo, é tiquito. É em dose de gota a gota. Tem umas tem umas garrafinhas que não é nem meia garrafa, é metade da meia garrafa, é como se fosse um frasco de perfume. Exatamente. Olha, tá bem? Coloco aqui. Então, Isabel, agora vamos falar das questões alérgeno. É ou não é alérgeno o Chestwine? Conta lá. Não, o Chestwine não é alergénio de forma alguma. Portanto, não tem na sua composição nenhum composto químico que se integre na classificação de um produto alergénico, ok? Depois, todos os estudos de toxicidade que nós temos feito mostram que estamos perfeitamente seguros na gama de trabalho que temos e não é identificado ao Chestwine qualquer impacto mesmo ao nível de células de determinados órgãos humanos. Portanto, estamos com perfeita segurança. Isso foi uma das primeiras validações que fizemos a nível interno, foi confirmar esses dados que já tínhamos recebido anteriormente, portanto, do grupo de trabalho da patente, que deu origem ao Chestwine, mas que de facto confirmarmos e não temos aqui qualquer impacto a esse nível. Vale lembrar que os vinhos é obrigatório colocar nos rótulos, né, a questão do sulfito, justamente porque em algum grau, é pequena a porcentagem, mas existe uma população restrita, né, que tem alergia a eles e por isso é obrigatório, né? Então, muito da preocupação também de criar uma alternativa também para um produto diferenciador, não só pela essa característica aí de tudo que já foi mencionado, mas também por ser
ser anti-alérgico, né? Não ter essa questão. E antes de falar do principal benefício aqui que eu queria falar do chest wine, mas o fato é que também, né, Isabel, lembrar para os produtores, para os enólogos, que é um produto diferenciado e que é voltado para talvez um produto dentro do portfólio deles, de vinhos que eles Sim, elaboram, às vezes também a filosofia de um produtor em especial que está buscando mais utilizar produtos naturais, então tem que pensar e tentar ver por essa vertente também, né? sem dúvida nenhuma, Diana, até porque o chest wine nós dizemos muitas vezes que é um produto de nicho do mercado, ok? Eh, Perfeitamente por essa questão, porque, mais uma vez, não é uma solução universal, ok? Uhum. É um produto muito direcionado, com propriedades comprovadas a determinados níveis, com toda a sua validação. Tem-se revelado uma enorme mais-valia para, principalmente, o mundo dos vinhos naturais, dos vinhos orgânicos, dos vinhos sem intervenção, porque de facto revelou-se ser uma alternativa de extremo interesse para quem não quer adicionar sulfitos e que de facto tem tido um impacto muito grande junto desses produtores. Depois, para o produtor convencional, e eu digo muitas vezes isto, há aqui sempre uma janela aberta para o chest wine que permite reduzir o teor de sulfitos utilizado. Sendo que aqui há um protocolo muito específico que deve ser seguido e que, claro, estamos sempre disponíveis para falar com os clientes que estiverem interessados nesta solução e fazer um aconselhamento em proximidade. Sem dúvida. Engraçado esses termos, né, Isabel? Hoje tem o termo naturais, menos intervenção e tudo. O fato é que a videira não faz vinho. Tem que ter intervenção da mão desses Mesmo. jovens maravilhosos que nós temos, que são os enólogos, são os produtores experientes. Então, o termo mais correto mesmo é o menos intervenção, né, do que se dizer natural, porque a videira vai lá e não vai fazer vinho. Exatamente. Eu estava em gravação ontem, Isabel, com dois enólogos, e a gente entrou nesse tema justamente dos naturais, e na experiência deles, eles nunca provaram um vinho natural que não tivesse algum tipo de defeito, né? E isso é sempre a grande polêmica no mundo dos vinhos. Finda que se cria como se fosse uma filosofia de vida e que se aceita qualquer coisa que coloquem ali dentro só porque tá lá o rótulo dito natural, né? Mas não tem nada a ver com o líquido em si, no sentido de dizer que ali tem um bom vinho, etc. E aí, colocando a justiça aqui, porque esse canal é um canal justo, eu também já provei muito vinho dito natural e, de fato, é muito desagradável, né? A gente tá ali de frente para a pessoa e a pessoa toda filosófica e tal, dizendo isso e aquilo do vinho, e você já vai encontrando, desde olhar, desde cheirar, desde colocar na boca, tudo que é coisa. Mas por isso que eu tô falando, eu também, vamos ser justos, eu provei um único vinho até hoje, olha que eu já provei vinho, que teoricamente o enólogo disse que não tinha absolutamente nada de introdução de sulfitos, nem alguma coisa de proteção. O vinho era 2015, um branco, dudão, encruzado, e o vinho estava espetacular, espetacular. Foi a exceção da exceção da exceção. É igual aquelas pessoas que fumam bastante, né, Isabel? Aí que chegam a 105 anos e dizem assim, não, quer dizer, é uma exceção, né? Se a gente for avaliar, não dá para dizer que isso é uma regra, porque é necessário proteger o vinho para protegê-lo de todas essas ações que você já bem descreveu aqui. Eu acho que foi muito elucidativo. E eu sempre gosto de colocar isso, que videira não faz vinho, ela dá a É uva verdade. ali. Exatamente. Mas depois é a videira da uva, mas tem um papel extremamente crítico na qualidade do vinho, Sem dúvida. Não, aí é sem não é? dúvida, claro, E, claro. portanto, quando não temos a É qualidade ótima, determinante. temos que ter um trabalho e um Boa matéria. percurso a percorrer.
Mas sim, a boa matéria-prima é logo a grande diferença. Claro que quanto melhor e quanto mais rico for essa matéria-prima, quanto menos contaminação microbiana tiver, vá lá, agora vou dizer algo que é mais uma opinião científica, quanto menos tratamentos químicos tiver, até porque grande parte dentro do conceito de agricultura biológica, esses tratamentos são baseados em cobre, acima de tudo, esses tratamentos vão arrastar contaminação, metais para o vinho, e esses próprios metais vão ter um papel extremamente ativo na oxidação a 2 níveis. E, portanto, lá está, é tudo aqui um conjunto de fatores, porque há aqui 2 questões que eu gosto de analisar de uma perspectiva científica, que é, o vinho é uma solução aquosa, porque a grande percentagem do vinho é água, mas o vinho é uma solução aquosa extremamente complexa. Primeiro, porque temos um variedíssimo conjunto de moléculas de diferentes famílias. Depois, porque todas essas moléculas têm propensão para elas próprias reagirem nesse meio. E, acima de tudo, porque para chegarmos àquilo que é o néctar e o produto que o cliente realmente gosta de apreciar, temos aqui um conjunto de fatores críticos que têm de ser controlados. E a melhor forma de fazer esse controlo é, claro, a fórmula tradicional, sulfitos, não é? Porque aí sabemos que, limpamos tudo, aquilo é brutal, é um cleaning completo, transversal a diferentes lixívia, como se fala. Completamente. A diferentes níveis. E depois temos soluções diferenciadas que nos permitem ir protegendo aqui determinadas famílias de moléculas, de preservar determinadas características organoléticas, mas que envolve sempre trabalho e um esforço de intervenção que deverá sempre ser minimamente informado. E porque uma solução que consiga controlar determinados fenómenos envolve sempre um esforço científico na identificação dos intervenientes, na identificação de todo o mecanismo envolvido e do processo que daí decorre. Para se poder, de facto, inibir, temos que perceber como é que ele acontece. E só percebendo realmente o que é uma oxidação química, uma oxidação enzimática, é que nós conseguimos desenhar e elaborar e formular produtos que nos permitam controlar esses processos. Que é um controlo diferenciado, é um controlo objetivo e efetivo, muito direcionado para o mecanismo envolvido, para a tipologia de moléculas envolvidas aqui. Depois, do outro lado, temos, claro, a solução transversal, mas que tem os impactos que tem. Portanto, é de todo interesse para um cliente maximizar a qualidade do seu vinho e, acima de tudo, algo que eu valorizo muito, apesar de ser uma apreciadora muito modesta, que é a diferenciação. O Chest Wine é uma ferramenta fantástica para a diferenciação do vinho, de todo o saber, de toda a complexidade envolvida em cada vinho, permite uma expressão marcada, uma diferenciação ao nível do perfil aromático, que depois o consumidor consegue apreciar e consegue ficar com aquela nota sensorial. E lembra-se daquele vinho, tal como a Diana se lembra do vinho que provou que era natural há não sei quanto tempo. Não é? Porque foi um caso único e infelizmente aquilo que eu vejo no que são os vinhos tradicionais com sulfitos é que a determinada altura, independentemente das castas, muitas vezes temos ali, claro, as notas diferenciadoras, mas dentro de determinadas zonas os vinhos parecem todos iguais. Porquê? Porque o processo produtivo é o mesmo,
A variabilidade nas castas não é por aí além marcada o suficiente para garantir um perfil aromático diferente, e depois toda a gente usa a mesma ferramenta. E aí vamos remover aquilo que é a nossa riqueza em termos aromáticos. E em termos científicos, isto tudo é de uma complexidade brutal, porque toda a parte de estabilização de aromas, de sabores, de moléculas que são moléculas pequeninas, muito sutis, muito sensíveis, muito instáveis e que facilmente são eliminadas. Portanto, nós queremos é ter produto de qualidade, de facto. Porque também somos apreciadores. E diferenciadores, né? Diferenciadores. É. E muitos produtores já têm buscado essa diferenciação, né, Isabel? Procurando estar utilizando a matéria-prima das vinhas velhas, né? Onde tem ali já uma complexidade maior das castas mesmo, diferentes, muitas vezes brancas com tintas misturadas e tudo. E o que gera o que a gente vê na taça, né? Um vinho muito mais rico, muito mais abundante, né? Literalmente em coisas maravilhosas. Mas, Isabel, eu tive conversando com os dois cientistas, teus colegas, e uma das coisas que o Márcio frisou para mim, porque eu tenho o hábito de tomar vinho sempre, né? Então, na minha principal refeição, uma taça de vinho. Mas tem dia que, por algum motivo, não tomo, então eu ia lá no pacote dos medicamentos, né? Dos suplementos, na verdade, pegava o resveratrol e para dentro, né? E, na verdade, ele me mostrando na bioquímica da coisa, de absorção, de que eu não estava fazendo grandes coisas, era melhor. E como é importante, né, ter esse conhecimento científico, técnico, até para poder, de fato, saber no que você vai investir teu capital, e aí vale aqui para os produtores, para os enólogos, para estar tendo, de fato, o retorno, né? No meu caso, isso que eu estou falando do resveratrol, era para ter a ação dele, de me proteger, né, proteger todos os benefícios que causa a saúde, e eu suplementando ele isolado, não estava me fazendo grandes coisas, porque ele associado aos outros componentes do vinho é que fazem a diferença, né? E eu achei isso muito curioso, diferente de outras moléculas que a gente costuma suplementar, né? Uma proteína isolada, uma situação isolada, é completamente diferente no caso do resveratrol, né? E entrando no assunto benefício para a saúde, que eu adoro esse papel do vinho nutracêutico, conta lá, qual é as boas novas do Chest Wine com relação a esse assunto? Pois bem, Diana, as boas novas são fantásticas, porque assim, o nosso processo de envelhecimento celular a nível do nosso corpo ocorre precisamente porque nós temos aqui diferentes fatores envolvidos, diferentes mecanismos, diferentes fenómenos. Mas, mais uma vez, temos aqui os radicais livres que se formam e que depois vão, no fundo, intervir e provocar o envelhecimento, porque atacam as estruturas celulares e, de alguma forma, eu agora só me lembro do termo em inglês, mas impedem, ok? Impedem a regeneração dos tecidos e, principalmente, ao nível da pele, etc. Ora, o Chest Wine, sendo um antioxidante extremamente poderoso e estando num vinho, e esse vinho é consumido, esse Chest Wine continua a ter a mesma ação. Olha! Continua a ter a mesma ação, portanto, ele consegue também atrasar esta geração de radicais livres que tem o efeito do envelhecimento. Portanto, temos aqui, logo a um nível imediato, um impacto muito positivo ao nível da proteção do consumidor nesse aspecto. Depois, porque ainda não há muito tempo que eu tive uma conversa deste género com os colegas noutro contexto. E uma das questões que me colocaram foi, mas tu estás a falar de um composto que cai no estômago num nível de acidez tremendo e que vai ser... deteriorado ali. E a resposta é a mesma, fazendo aqui uma analogia que pode não ser muito cientificamente muito válida, mas a resposta é a mesma que no contexto do vinho. O Chest Wine, pelas suas características químicas, tem a sua funcionalidade maximizada em condições ácidas. Sensacional! O que quer dizer que quando ele vai para o estômago, mais aí é que ele age.
Olha, Portanto, Just Wine é hoje! Diane, porquê? Porque na degradação do chest wine, sendo ele um tanino hidrolisável, que ele é facilmente degradável a pHs ácidos, que gera depois moléculas mais pequenas, que são poderosos antioxidantes. Por exemplo, uma das moléculas de degradação do chest wine é o ácido elágico, que é um dos antioxidantes mais ativos que existe na natureza e que é gerado principalmente na condição de acidez. Portanto, ingerindo um vinho com chest wine, estamos a gerar ácido elágico, que vai ser um antioxidante muito poderoso que vamos ter no organismo. Olha, Isabel, olha bem para esse rostinho aqui, porque a partir de hoje, Fantástico, lá Diana! atrás de mim, o que tiver protegido com Just Wine. Parece-me Olha, meu amigo, tem fantástico. Just Wine. Parece-me uma opção fantástica, Mas Diana. engraçado que, fora a brincadeira, né? Indo a fundo no que você está dizendo, tirando a brincadeira da pele, etc. Mas o fato é que um antioxidante potente como esse vem numa cascata de benefícios tão grande a tantas coisas dentro do organismo, né? Não só estético, de aparência, etc., mas sobretudo interno, né, Isabel? Que Sim, sim. sensacional, que sensacional. Porque assim, o facto de ele ser um antioxidante poderoso vai atrasar os processos de envelhecimento a nível celular internamente. Vai Para a proteger, ponta dos telômeros. vários órgãos, nomeadamente o coração. Aliás, a nível científico, uma das grandes marcas do chest wine é o caráter cardioprotetor. Ou seja, a capacidade que ele tem de proteger propriamente o coração, porque precisamente consegue inibir ali processos de envelhecimento e ataques celulares que vão degradando o músculo cardíaco. Portanto, claro que estamos a falar do chest wine num contexto de ingestão muito moderada, porque as doses no vinho são relativamente baixas, mas perceber que, ao contrário dos sulfitos, que na pessoa menos suscetível vão provocar um aumento dos sintomas de uma ressaca, não é? A ressaca está relacionada com os sulfitos e está relacionada com a metabolização do etanol no nosso organismo, mas os sulfitos incrementam muito todos os sintomas aí associados, desde o flushing da pele, de ficarmos extremamente corados, das dores de cabeça, etc., para uma substância que, ao contrário, é completamente o oposto desse efeito, ainda nos vai proteger. Portanto, é assim, é só boas notícias que eu tenho do chest wine, não é? Okay? Sensacional, sensacional. E lembrando que a história da ressaca, né, Isabel, também tem com a parte fisiológica algumas diferenciações entre homem e mulher, entre asiáticos que não têm tantas enzimas para digestão fácil Exatamente, enfim, do álcool no fígado. é complexo, né? Mas muito legal pontuares esses assuntos que, sem dúvida, vem aí a coroar um produto português disruptivo, que traz tanto orgulho, né, a quem entende de ciência, esse produto ter sido desenvolvido por vocês aqui em Portugal e que eu me sinto muito feliz de ser embaixadora desse produto e recomendo fazerem os seus experimentos, você que é enólogo ou produtor, e essa próxima vindima está aí, nós estamos praticamente beirando. Hoje eu estava visitando um vinhedo e vi que já tem flores no vinhedo, conta 100 dias que tem ali a colheita da uva, então estamos muito perto. E já pode aí, quem sabe, separar uma barrica para fazer um experimento com o Chest Wine e ter um produto diferenciado dentro do seu portfólio. Olha, Isabel, foi um enorme prazer falar com você. Queria deixar aqui a oportunidade de você dizer suas últimas palavras. Obrigada, Daiane. Primeiro, quero agradecer esta oportunidade, foi uma conversa fantástica. Estou disponível para quando precisar mais inputs sobre este assunto e outros, portanto, eu também gosto muito de falar, não é? Mas de facto foi um prazer muito grande dar aqui um input adicional àquilo que é, na realidade, o chest wine, porque de facto eu talvez não devesse dizer isto desta forma, mas nós mesmo a nível interno temos feito alguns testes e comparar o trabalho interno de comparar o nosso produto com produtos
similares no mercado, com outros taninos. As fontes, e, né? de facto, sim, porque temos de fazer esse trabalho, não é, internamente, e perceber realmente em que patamar estamos, e toda a informação que temos gerado é sempre surpreendente e muito positiva para o Chestwine, porque facilmente percebemos que estamos num patamar acima, temos um mecanismo único de funcionamento, temos aqui uma consistência num produto que, apesar de quimicamente ser bastante complexo, tem e conjuga aqui um conjunto de funcionalidades que o torna único naquilo que é a sua função. E posso-lhe, só para terminar, posso-lhe dizer que cada vez que eu me reúno com os 2 colegas que trabalham comigo nesta parte mais científica, na Tree Flowers, nós, olhando para o mesmo resultado ou para a mesma análise, muitas vezes para gerar conclusões direcionadas para um determinado objetivo, acabamos a ver qualquer coisa tipo, olha, mas isto é mesmo assim? Vamos confirmar. E daí As revisões, surge né? mais As alguma revisões. coisa. E lá está. Aquela resposta é que estávamos aqui a tentar responder, de repente surge ali uma outra questão. Sensacional. Isso é ciência. E depois isto tudo, olhando para este conjunto de fatores e para o contexto em que estamos, e pensamos que quando alguém nos diz, ok, mas o trabalho com o Chestwine está praticamente terminado, é agora os resultados finais dos testes nos vinhos que ainda falta definir e, portanto, estamos terminados. Não estamos. Porque agora a gente percebeu aqui outra coisa. Epá, espera aí que a gente tem de ir confirmar isto. E vamos tentar perceber o que é que está a acontecer. E posso dizer que nas análises comparativas que temos realizado, há sempre surpresas fantásticas. E, portanto, isto tudo depois, qual é o interesse para o produtor, para o enólogo? O interesse é que, tecnologicamente falando, o produto vai sendo aperfeiçoado. Exato. E vai sendo... O estilo também, né? Isto é tudo um processo dinâmico e todo o conhecimento que nós geramos vai acabar traduzido em produto. E, portanto, é um trabalho contínuo, mas um trabalho extremamente agradável e feito com muito prazer, porque é mesmo isso. E o resultado está aí e quem provou vinhos com Chestwine é testemunha disso. É testemunha realmente de que o Chestwine funciona e que o Chestwine dá-nos um néctar dos deuses, Diane. Olha, eu posso falar bem de prova porque quando eu fiz as provas, tanto de brancos como de tintos, eu não fazia parte aqui da equipe da Tree Flower e completamente sem nenhum viés nem nada e de fato o produto não altera nada, é impressionante. Isabel, uma outra coisa que talvez fosse importante lembrar que apesar de ser um produto inovador, disruptivo e que a gente falou tanto de química, né, de tanto dos processos químicos, porque tudo é química, as reações químicas, mas é um produto 100% natural, né? É um produto sim, sem dúvida nenhuma. Então, assim, essa é uma bandeira do Chestwine, acho que mais alardeada e que vale a pena sempre lembrar aí aos enólogos, aos produtores que querem ter dentro do seu portfólio um vinho diferenciador, com um detalhe diferenciado, que pegue esse segmento de nicho, enfim, é uma alternativa e fica sempre a sugestão, e sobretudo a sugestão de primeiro conversar com a equipe da Tree Flower para tirar as dúvidas, o que possa ter ficado ainda de dúvida, que eu acho que hoje aqui já foi tirado muitas dúvidas e de fato você foi muito precisa, com uma linguagem super acessível, Isabel, como sempre. Obrigada, Diana. Trocar essa Deixe-me só aqui pegar nessa parte do produto natural para realçar aqui o seguinte. O Chestwine é um produto com certificado biológico
porque temos aqui todo o enquadramento, todo o respeito. Primeiro é a política da Triflowers, o respeito pela natureza, o respeito pelas matérias-primas e pelos produtos. Sempre de uma perspectiva completamente verde. É um produto baseado em economia circular, na sua verdadeira acessão da palavra. Desde a economia, né? Completamente. Nós estamos a valorizar um subproduto do castanheiro que não tinha qualquer valor económico. Okay? O castanheiro produz castanha e ponto. Neste momento, com a Triflowers, isso já não acontece. E depois temos aqui um processo produtivo completamente verde, ok? Completamente tecnológico, com tecnologia avançada, tecnologia da Triflowers, tecnologia que foi desenhada e foi pensada para maximizar, claro, rendimentos, perfis económicos, rentabilidade, etc., mas também pensada para garantir a qualidade que o próprio produto já tem. E, portanto, é tudo elencado aqui, estruturado de uma forma que resulta num produto que realmente é único, em termos de funcionalidades e em termos que é transversal a todo o produto. Desde a produção da sua matéria-prima, trabalhamos com produtores biológicos certificados unicamente, até a um produto final de elevada qualidade e com os padrões mais elevados, daí as certificações. Temos a PT Bio e estamos a trabalhar também em outras para garantir que, de facto, o cliente possa, se ainda restam dúvidas, ter total confiança no Chessline e na Triflowers. Isabel, algo muito importante, né, que foi citado da economia circular, eu estive visitando Parada, em Trás dos Montes, que é uma aldeia remota, e como é importante, né, fazer com que a economia esteja girando ali em torno do que se tem ali naquela terra, para poder fazer literalmente a fixação do homem nessas áreas tão remotas portuguesas, né? Então, lá, por exemplo, a própria uva, né, e produção do vinho, mas também a castanha, agora a flor do castanheiro, aí muito interessante, e dentre outros produtos agroalimentares, assim, em menor escala. Enfim, mas esse lado social também é muito importante a gente estar visualizando, né? E aí vem todo esse contributo de fatores que fazem esse produto realmente ser diferenciador, né? Por tudo isso que ele carrega, por todos esses benefícios e por todo esse contexto, né, de economia circulando também. Olha, Isabel, onde é que as pessoas te encontram? A mim é muito fácil. Deixa aqui teus contatos que tu queiras deixar, teu e-mail ou tuas redes sociais, se assim usar. É assim, redes sociais eu uso pouco porque também não tenho muito tempo, ok? Entre trabalho e 2 filhos não há aqui muito tempo para redes sociais, mas podem me encontrar sempre na Triflowers, que é onde eu passo as minhas 8 a 10 horas diárias. O meu e-mail é isabelfernandes@triflowersolutions.com e estou sempre disponível. Através do e-mail geral da Triflowers também conseguem chegar a mim e, portanto, depois por todos os outros canais que vêm dar à Triflowers, vêm dar ao Chessline, estou sempre disponível. Quem estiver interessado em informações mais concretas, eventualmente em termos de funcionalidades, esclarecer dúvidas, estou sempre disponível, claro. E para a Daiane também, já sabe. Parabéns pela tua trajetória, Isabel, como pesquisador, como profissional. Sem dúvida, é motivo de orgulho para todos nós, que eu também sou portuguesa, com certeza, para todos os portugueses. Obrigada, tá, Isabel? E olha, e você que está assistindo aqui ao Bacocast, que ainda não me conhecia, eu sou Daiane Casal, estou em todas as redes sociais com o perfil @DaianeCasal. E se você quer saber mais sobre cultura do vinho, cultura vínica, entre em contato com o meu blog, que lá eu distribuo também muito conteúdo, daianecasal.com. Até o próximo episódio. Tchau, 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 Isabel. Beijinho, Daiane, fique bem.